Playtens para dar o play nos ensinamentos espirituais. Como eu disse, toda sexta-feira das 15h30, das 13h30 até as 16h45, a gente está junto nesse bate-papo e a gente procura fazer com muita descontração. O propósito desse programa é justamente trazer aqui é um programa temático, então traz aqui uma temática de produção cultural. Mas o que é produção cultural? São filmes, principalmente, filmes, séries e livros. Principalmente, na verdade, eu ia dizer livros, filmes, séries e livros, ou seja, produção cultural, que dá uma roupagem, ou que seja, com abordagem espírita, ou espiritualista, ou universalista, afinal é o que somos. Então, em muitos casos nós trazemos aqui, já falamos bastante de filmes, já falamos de séries, e hoje nós estamos falando sobre livros. Livros, já falamos de grandes livros, de grandes best-sellers conhecidos, e hoje, nos últimos programas, nós estamos falando sobre alguns livros menos conhecidos, com a temática espírita, espiritualista, né? Mas com o intuito de levar conhecimento e principalmente levar conforto ao coração e à mente das pessoas, de todos vocês que nos assistem. Normalmente, né, eu tenho por preferência livros mais técnicos, livros que falam sobre ciência espiritual, livros que falam sobre mecanismos, né? Livros técnicos. Mas já a pedido dos espíritos, nós estamos trazendo aqui livros que trabalham mais o emocional das pessoas. E eu continuei lendo, né? Eu reli novamente o livro Libertação pelo Amor, que é um livro fantástico, tem sido uma inspiração de vida para mim. É um livro que eu já tinha lido no passado, reli justamente para fazer o programa e tem sido base para as palestras, para as preleções que nós fazemos aqui todos os dias no salão de atendimento. Tal a profundidade de nos libertar dos medos para que a gente possa quebrar essas muralhas que nós mesmos construímos, que impede que a gente tenha saúde, que a gente se cure, impede que a gente descubra a felicidade através de novos relacionamentos, se nós somos magoados, não queremos mais nos relacionar com ninguém, para que a gente consiga empreender, consiga se desenvolver espiritualmente, culturalmente, profissionalmente. E aí a gente às vezes fica com medo de fazer coisas novas. É o medo natural do desconhecido que o ser humano tem. O ser humano tem medo do desconhecido, daquele que não conhece. Então, como propósito do Templo Espiritual Maria Santíssima é levar a mensagem dos espíritos para todo mundo, através da internet, das plataformas que você já conhece, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, do YouTube, nós fazemos essas transmissões, essas lives simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube, além dos atendimentos espirituais presenciais aqui no salão de atendimento, no Templo Espiritual Maria Santíssima em São Paulo, além das caravanas de luz, que são os atendimentos que acontecem presencialmente em várias cidades onde não existe o Templo Espiritual Maria Santíssima, e alguns locais onde foi aberto uma sede do Templo Espiritual Maria Santíssima, como por exemplo em Ribeirão Preto e outras cidades aqui no sul do país, enfim. E nós temos esse propósito de levar cada vez mais o conforto, o acolhimento, os ensinamentos, que eles não vão servir simplesmente para a gente cuidar da nossa vida, falar, não, vou conhecer aqui o que o Espírito está dizendo, que ele vai me ensinar a prosperar. O Espírito vai me ensinar a me curar. Mais do que isso, o Espírito vai te ensinar a se imunizar, a não ficar doente. Porque remediar é fácil, né? Agora, evitar de ficar doente, conhecer a ciência da vida, a ciência do saber, porque quem tem conhecimento tem prosperidade. Quem tem conhecimento tem saúde, não fica doente. Quem tem conhecimento é fraternal, é caridoso. Quem tem conhecimento evolui. Mas isso não quer dizer que na próxima vida, como nos ensina Joana de Ângeles, que na próxima vida nós vamos ser espíritos superiores, que na próxima vida nós vamos ascensionar, vamos viver nos mundos ditosos. Não. Joana de Ângeles nos ensina nesse livro que eu mencionei, Libertação pelo Amor, ela nos ensina a ser menos pior, ou ela nos conscientiza que nós vamos ser menos piores
nas próximas vidas com base, porque a gente vai ter um monte ainda pela frente, até um dia a gente chegar num grau, num patamar desses grandes espíritos que vieram aqui na Terra em missão. E hoje, o que a gente quer compartilhar, a gente vai colocar aí na tela já já para você, o livro que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é muito semelhante ao livro que nós trouxemos aí há 2, 3 semanas atrás, que me marcou bastante, o livro de Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso irmão Divaldo, que é justamente Libertação pelo Amor. Se você puder, leia esse livro, procure esse livro, que você vai entender a essência do que a gente tentou transpassar para você. Mas o que a gente vai conversar hoje, o tema do programa de hoje, é sobre o livro Pensamentos que Ajudam, do autor José Carlos de Luca. Daqui a pouco aparece tudo na tela. A gente tem o programa todo aí que a gente vai falar sobre isso. Pensamentos que Ajudam. Por quê? Olha que bonita capa, né? Atrativa para te ajudar. Então veja bem, nós queremos te ajudar nesses pensamentos. A gente vai conversar sobre esse livro. Ainda não sei se ele está disponível na loja online. Se não tiver, a gente adquire, coloca aí na loja. Ou você pode adquirir em qualquer lugar. O importante é o conhecimento, tá bom? Então olha só, vamos fazer a nossa prece? Fazer a nossa prece, porque sempre antes de nós estudarmos, não só do estudo espiritualista, mas do estudo acadêmico, do estudo profissional, do estudo profissionalizante, do estudo da universidade, do ensino médio, é importante sempre fazer uma prece, sempre. Então feche os seus olhos, se assim você puder e quiser. Como a gente sempre lembra, a respiração também é uma prece, tal como o silêncio é uma prece. Enche o seu pulmão, segura o ar por um instante e solta devagar. Repete isso por mais algumas vezes. E nessa troca de ar, o que é ruim, coloca para fora. O que é bom, inspira. O que é bom te alimenta, te energiza, te revigora. Oxigena o teu cérebro para que você possa colocar essa grande máquina que é o nosso cérebro à disposição do desenvolvimento, da evolução, do impulsionamento, da alegria, da prosperidade, da saúde, dos bons pensamentos, dos pensamentos que ajudam. E é por isso que dizemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Maria Santíssima, rogai por nós, para que possamos ter os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, o coração aberto aos novos ensinamentos, a mente aberta aos novos conhecimentos, para que possamos aplicá-los em nossas vidas e aí sim nós promovermos os milagres, as evoluções nas nossas vidas, com base no nosso conhecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém. Que possamos ser homens e mulheres muito melhores do que fomos até agora, com as bênçãos de Maria Santíssima, graças a Deus. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre o livro Pensamentos que Ajudam, do autor José Carlos de Luca. Esse livro Pensamentos que Ajudam, ele se valeu de uma afirmação contida num outro livro do autor alemão Anselm Grün, com trema, né, Grün, que é desenvolver a autoestima, superar a incapacidade. Ora, ele diz que um dos principais caminhos para se ter uma autoestima adequada é desenvolver a capacidade de aceitação de si mesmo. Isso é um tema meio delicado, né? Até mesmo para nós que somos espiritualistas, e a gente já vai entender o porquê. É um jargão, na verdade, muito comum na doutrina espírita, que nós ouvirmos repetidas vezes, que faz parte das atribuições, das tarefas, das obrigações, dos compromissos que nós assumimos antes de reencarnarmos, né? Que é de vir aqui para a Terra,
encarnar, para, entre muitas outras coisas, promover o que, né, na doutrina, né, a gente coloca um rótulo chamado reforma íntima. Quem aí nunca ouviu falar de reforma íntima? Quem estuda em qualquer escola espírita, espiritualista, já ouviu falar dessa tal de reforma íntima, que significa promover melhorias no nosso corpo e na nossa alma. Não é só na alma, né? Também tem que cuidar do corpo, cuidar da alma, corpo e alma, de modo que a gente seja capaz de atravessar esse período que nós passamos aqui no planeta Terra, esse período de encarnação, habitando, né, essa ferramenta que é o nosso corpo, que, né, o corpo não somos nós somos o espírito que habita. Aliás, nem habita é uma palavra adequada, porque o espírito não é uma coisa que fica aprisionada dentro do corpo, né? O espírito anima o corpo que nós estamos usando. Então, uma das grandes ilusões da Terra é a gente achar que nós somos o corpo. E aí a gente sai atrás dessas satisfações, dos prazeres do corpo, né? Que é encher a barriga de comida, que é comprar coisas bonitas, coisas caras, né? Luxo, status, ou seja, a nossa falta de reforma íntima gosta disso, porque o nosso orgulho é alimentado, a nossa vaidade é alimentada, né? Quantas vezes a gente não gasta mais do que tem para enfeitar o corpo, para comprar roupa cara para o corpo, né? Para pagar a tal da satisfação de prazeres para o corpo, a balada, o churrasco, bebida, festa, né? Operação plástica. Não é errado fazer operação plástica, né? Mas quando a gente faz além da conta, mais do que precisa, ou para fugir da impressão que nós não seremos aceitos pelos grupos, pela sociedade, porque nós temos uma coisinha torta no nariz, né? Uma ruguinha aqui. É diferente, porque aí a gente começa a entrar nessa história da autoestima, que ninguém ama aquilo que não aceita. Então, na espiritualidade, né, a gente aprende que temos que fazer a reforma íntima. Aí vem outro, né, que diz o seguinte: seremos medidos pelas nossas obras. Temos que fazer obras. A gente fala, tem que erguer uma parede, fazer uma obra em casa, né? De uma certa forma, sim, também, porque vai servir para o futuro. Mas a gente também reencarna. E uma das outras coisas que a gente combinou lá antes de encarnar, a gente falou, João, você tem que reencarnar. Você sabia que a gente tem que reencarnar para servir, né? Aí quando chega aqui a gente esquece disso e quer ser servido. Então quantos de nós estamos aqui reencarnados no planeta a fim de ser servidos, de exigir dos outros, de impor aos outros as nossas satisfações, as satisfações das nossas vontades, os nossos caprichos, né? E aí, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, que se fundamenta no ensinamento moral do Evangelho de Jesus, a gente começa, né, caso nós não estejamos feridos no nosso orgulho, na nossa vaidade, a gente começa a perceber que, além de grandes qualidades, que todos nós temos qualidades, invariavelmente, nós começamos a perceber que nós também temos fraquezas, defeitos, vícios, né? E não só isso. Se a gente for ver direitinho, né, no detalhe, considerando que ao longo da vida, nas muitas situações que nós nos colocamos ou que nos colocam também, os diferentes tipos de pessoas que se apresentam na nossa vida, os desafios, algumas vezes nós chegamos a nos comportar até com requintes de maldade, né? De crueldade. Muitos de nós. É só olhar para os noticiários, né? Na televisão, nos jornais, para ver quantas pessoas se permitem comportar com esses requintes de maldade, com a própria espécie, com o próprio semelhante. Alguns, né, infligem sofrimentos físicos sobre os outros, espancamentos, né, a violência imputada, né, até atentar contra a integridade física da pessoa, né? Mas a violência também ela pode ocorrer de forma não física, não material,
não é através, mas também através de palavras ofensivas, né? O desrespeito, o desprezo, da humilhação, uma violência, o abandono. Isso não significa que a pessoa agrediu a outra fisicamente, mas a dor às vezes é até maior. Então, se nós pensarmos que nós viemos para servir e não para ser servido, quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente vê, né, o Evangelho limpinho, como ele era antes de nós, né, que a gente reencarnou aqui nos últimos 2, 3 mil anos, para usarmos as religiões para encher os ensinamentos de Jesus de fantasia, de regrinha, que não tem nada a ver com a essência moral de Jesus, né? Aí a gente começa a aprender o Evangelho de Jesus, né? E a gente fala assim, pensando bem, agora que entendi o Evangelho de Jesus, né? Aí eu penso assim, eu sou uma droga, eu ainda não sei perdoar, eu ainda sinto inveja, eu adoro fazer uma fofoca quando alguém faz uma coisa feia, né? Eu sinto aquele comichão, eu preciso falar do que fulano fez, eu preciso contar para alguém. Graças a Deus agora inventaram o tal do Twitter, né? Facebook, que agora qualquer coisa que a gente vê, uma fofoca, joga para o universo, aquilo vai, para quem conhece, para quem não conhece. E aí Emmanuel e André Luiz, em mais de uma lição eles falam assim, cuidado com as palavras carregam o sentimento. Então, diante dessas coisas, né, a gente fala assim, não, a palavra não dá para voltar. Aí tem gente que fala assim, mas no Facebook, se eu escrever alguma coisa, dá para apagar, né? Mas, quantas pessoas não alteram o tônus vibratório da mensagem, né, nas palavras e nas mensagens que enviam? Ou seja, a tua criação deu vida, né, na cabeça de alguém, né? Essa tecnologia toda ela é muito interessante como potencializadora desse controle que a gente deve exercer. Observa, outro dia alguém assistiu uma palestra que pessoas que não conhecem a doutrina, uma pessoa assistiu e ela escreveu e ela falou assim, eu procurei um pouco mais de conteúdo e aí vocês estavam fazendo uma palestra de um lugar que não era muito grande, não tinha muita gente. Aí eu pergunto, o que você quer dizer que não era muito grande, não tinha muita gente? Eu olhei na imagem lá, o salão parecia pequeno, né? Então, em primeiro lugar, mostra que tem as pessoas, né? Parece pequeno às vezes, quem não conhece aqui parece que é pequenininho, é um pouquinho maior. E a gente fala assim, sim, tá, que eu recebo aqui umas mensagens aqui. Mas é o seguinte, pelo padrão vibratório das pessoas, às vezes ela pode estar do lado de um mentor luminoso e não consegue interagir. Quem tiver a oportunidade de ler o livro Nosso Lar de André Luiz, vai ver que André Luiz ficou 8 anos, né, 7 anos no umbral, bebendo aquela água da lama, né, vendo aqueles monstros, né, aqueles espíritos desequilibrados, xingando ele, agredindo ele verbalmente, mentalmente. Depois de 8 anos, ele cansou daquilo, ele parou e fez um tipo de uma prece. Eu não sei, Deus, se você existe, se você não existe, né? Porque esse negócio de Deus, eu acredito no bisturi, né? Acredito na Novalgina, acredito no medicamento dos homens. Ele falou, Deus, não sei se o Senhor existe, eu estou cansado, não aguento mais isso aqui. Se existe algum Deus nesse mundo, misericórdia, me ajude. Quando ele fez isso, ele mudou o padrão vibratório dele estando no umbral. Né? Mudou o padrão vibratório dele. E aí apareceu Clarencio, né? Clarencio, lindo, maravilhoso, brilhante, luminoso, né? Falou, André, meu querido, eu tive o tempo todo do seu lado, mas você não tinha condições de me ver, Vem cá, vamos tomar uma aguinha fresca, vou te levar lá para o outro lado, para o nosso lar, para você ser socorrido, ser amparado. Né? Então, a gente, quando tem aquele choque da espiritualidade, né? Às vezes nós podemos até, né, vacilar e acharmos que, que coisa, falta tanto para mim, não tem jeito para mim. E a gente cai na crise de autoestima. Quase todos nós alimentamos uma forte sensação de rejeição por não sermos aquela pessoa perfeita que a gente gostaria de ser. E a gente tinha comentado sobre as palavras. Aquela pessoa que falou que não era, parecia pequeno, né?
E aí, além disso, tem os espíritos que são trazidos, que a gente não vê. E hoje todas as casas espíritas, né, as casas espíritas, templos, usam a tecnologia, né? Gravam a palestra dos espíritos, depois colocam no YouTube. Ou seja, essas palavras, elas não voltam nunca, elas foram emitidas. Ou seja, quando nós vamos falar em qualquer instituição, qualquer palavra que a gente fala, né, e falar do evangelho, naquele negócio de ficar rezando, se benzendo, quem quiser pode, não tem problema nenhum. Mas é um compromisso que nós assumimos de ouvir esses ensinamentos de Jesus e usar para algum fim útil, que é a promoção da nossa felicidade. Ninguém estuda o evangelho de Jesus, aliás, tem até gente que faz isso, né? Estuda para tentar forçar os outros a se melhorar. Tá? Eu tenho a palavra de Jesus aqui, eu vou te pegar pelo pescoço, né? Ai de você, se você não aprender. Mas a espiritualidade não faz isso. A espiritualidade não é proselitista, não é aquela doutrina que sai pela rua, vem cá que eu vou converter o mundo. Não. A porta do templo, né, é uma porta aberta. Ela é acolhedora. Aberta e acolhedora. Quem entrar, seja bem-vindo. Ah, eu quero ir embora, não gostei daqui. Vai com Deus, vai na paz do Senhor. Não tem problema. Ninguém vai sair por ali obrigando, né, as pessoas na salvação. Cada um de nós nos salvamos por nós mesmos. Então, essa sensação de que nós não somos perfeitos, né, a consciência, quanto mais a gente estuda, mais a gente enxerga como nós estamos longe de sermos aquilo que se chama espírito bom. Espírito onde, numa linguagem muito simples, o equilíbrio das boas ações, das más ações, né? O bem já está ganhando. A gente está reencarnado num planeta para onde só reencarna espíritos que ainda não conseguiram completar ou executar a construção do amor dentro do próprio coração. A não ser que sejam espíritos missionários, né? Jesus não era esse caso. Era um espírito, né, missão. Gandhi, né, Buda, Lao Tse, né, Madre Teresa, Irmã Dulce. Esses espíritos, de fato, vieram à Terra em missão. É diferente da gente, que a gente reencarna para espiar e para ser provado. Para depurar. Fulano, você já aprendeu a ser paciente? Não, seu mentor, com certeza. Então você vai reencarnar e vai morar lá em São Paulo. Ixi, vai pegar o CMTC todo dia, que não tem mais CMTC, né? Vai pegar o SP-Trans todo dia, mas novo não sabe nem o que é CMTC. Era o ônibus, né? SP-Trans, cheio. Não, mas eu vou trabalhar, vou comprar um carrinho. Aí você compra o carro, cadê a rua? Sumiu, virou faixa de ônibus, ciclofaixa, tá tudo congestionado, deu enchente. Você vai querer entrar num restaurante, tem aquele monte de gente na frente. Quer entrar no cinema? Puxa vida. Eu vou ser testado na paciência. Eu vou ser testado na honestidade. Em todas as qualidades que são necessárias para que a gente mereça, por exemplo, reencarnar numa esfera de luz e de amor, mesmo antes que o planeta Terra seja todo transformado. Um dia, até o planeta Terra vai ser transformado. Está lá nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês não escutam a tempestade que se aproxima? Eles não falaram para assustar a gente. Os espíritos não querem assustar ninguém. Durante milênios, nós tivemos e temos oportunidades, livre-arbítrio para reencarnar, para fazer coisas boas. Né? Sempre lembrando daquela máxima, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pode fazer o que quiser? Pode. Posso enganar os outros, tirar vantagem dos outros, ser desonesto, roubar, quebrar, matar, enganar? Pode, claro que pode. Só que são sementes que nós estamos plantando. Essas sementes vão dar frutos da mesma natureza. E aí a gente vai ter que colher e comer esses frutos. É uma linguagem simbólica, claro, para dizer o seguinte: nós reencarnamos tanto para aprender coisas novas, quanto para aperfeiçoar aquilo que a gente não sabe. Com perfeição, né? Mas também para reparar os nossos erros, para levantar as pessoas que nós derrubamos, para soerguer aqueles que nós traímos, matamos. Geralmente isso acontece principalmente no seio familiar, aquelas pessoas que a gente tem que aprender a amar, entre os familiares. Então, quem que é o nosso grande inimigo nessa história?
de autoestima, de ser paciente consigo mesmo. A lição, né, é o projeto em construção, a lição desse livro. Quer dizer, nós não somos criaturas acabadas, nós não somos obras acabadas, nós ainda não somos espíritos que pertencem àquela categoria lá no livro dos espíritos, né? Explicaram lá para o Kardec, os espíritos são perfeitos, né? Os espíritos são bons, tem os espíritos puros, tem lá toda uma classificação dos espíritos. Nós estamos nos primeiros estágios, portanto, temos muito trabalho a fazer. Então, por que nós vamos deixar a nossa estima cair? Porque eu não sou perfeito, porque eu ainda não tenho a inteligência que os outros têm, que Agostinho de Hipona, que Einstein, porque eu não consigo me manter calmo, sem sentir a ira. Quem disse que nós devemos nos sentir culpados por sentirmos ainda más inclinações e más tendências? Quem é que faz com que a nossa autoestima caia? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Não sendo um ser perfeito, a gente quer parecer que é perfeito. Em termos morais, qual é a diferença daquela pessoa que quer causar impacto com uma roupa, por exemplo? Comprou uma roupa nova. A roupa é um pedaço de pano que a gente põe por cima do corpo, que é uma matéria que abriga o espírito. O importante é o nosso espírito, mas muitos de nós perdem a cabeça se não tiver um vestido novo para ir no casamento, é ou não é? Sem vestido novo eu não vou. Ah, não, mas eu estou aqui com um pneuzinho, né? Eu preciso de um tecido assim, porque se for... Né? Então, quer dizer, não, olha, isso aqui custa R$200. Não, eu quero comprar aquele ali de R$14.000, porque eu quero abafar na festa. O que acrescenta, de fato, na nossa luz interior, se você vestir um vestido de R$200 ou um vestido de R$14.000? Né? É o orgulho e a vaidade. Então, a lição vai além a lição desse livro que está aqui, ó, vai além para que a gente não queira parecer bonito quando a gente não é, no campo moral, claro, principalmente. Porque o nosso orgulho não quer que ninguém perceba as nossas falhas, que ainda não somos, né, espíritos cheios de luz, como aqueles que André Luiz descreve nos livros dele. Então, como a gente não tem como manipular os fluidos, né? Porque no mundo espiritual, né, a nossa autoestima cai, tem um sistema de compensação, né, quando a gente desencarna. Por isso, nós relacionamos a aceitação à humildade. Porque lá na citação do começo desse livro, diz o seguinte: a aceitação de si mesmo tem a ver com a humildade, com a coragem de aceitar a sua própria humanidade. Então, vamos pensar. Como está o nosso casamento, por exemplo, nossa relação? Estou reencarnado com uma pessoa, casei, estou morando junto e estamos brigando pra caramba, né? Puxa, eu queria aquele casamento feliz. Ai, meu amor, que abraça, dá beijinho, né? E faz carinho, né? Solta uma florzinha. No começo é assim para todo mundo. Casou, meu amor, minha vida, minha querida, meu querido, né? Passa 10 anos, aquilo vira um balaio de gato, uma confusão, a pessoa não suporta mais, né? Você cheira mal, né? Eu sei, mastiga de boca aberta, você não sei o quê, né? Você ronca, né? E outras coisas que não dá para falar aqui, né? Cadê o amor nisso tudo? Onde que está o amor? Ora, para chegar no casamento, provavelmente as pessoas passaram 40, 50, 140 anos no mundo espiritual, esperando todo mundo que tinha que reencarnar junto para se perdoar, para se proteger, né? A fulano precisa reencarnar como filho dele. Não, mas o cara tá encarnado. Não, tem que esperar ele desencarnar. Falta quanto? Falta só uns 70 anos mais ou menos. Não, a gente espera pacientemente, todo mundo voltar ao mesmo tempo, porque no plano espiritual nossa cegueira cai e a gente vislumbra o que é preciso para alcançar aquele estado de felicidade, e a gente vê que é possível. E aí, meu Deus, nossa, nos últimos
nos últimos anos, né? Tem umas coisas que a gente pode falar, né? Mas para quem já trabalhou com desobsessão, tem alguns casos de um espírito que perseguia um homem muito, mas muito a ponto de destruí-lo. Nunca a ponto de destruir. Século após século ficava obsidiando ele, se vingando e sempre fazendo com que ele tivesse a ilusão de que a vida dele estava indo bem. O negócio que ele abria começava a dar certo, né? Aí de repente ela trabalhava contra e tudo que ela fazia era para frustrar ele. Ela fazia: eu vou fazer ele sofrer 1000 anos, 2000 anos. Eu nunca vou perdoar, o espírito obsessor dizia. Mas minha irmã, mas por que tanta ira? Aí ela, acho que eu já contei essa história em algum outro momento, né? 800 anos para trás, a gente era casado, o espírito falou. E ele se engraçou com uma outra moça, mas não podia divorciar porque a igreja não deixava. Então ele tinha que dar um sumiço, né? E ela me jogou dentro de um poço para acabar com o casamento. Me jogou lá. Eu não sabia que a gente não morria. Fiquei quase 400 anos dentro daquele poço até acontecer alguma coisa que o espírito conseguisse sair de lá. O corpo morreu, mas o espírito ficou lá preso. Ele falou: nossa, minha mulher sumiu, tô viúvo. Casou com a outra. Você acha que quando aquela mulher quando saiu do buraco depois de 400 anos, ela estava brava? Ou estava calminha, tranquila, perdoa? Pensa numa mulher brava. Ela estava: onde é que está aquele safado? Então, era uma perseguição espiritual de vingança muito forte, porque ele privou ela de uma vida, muito tempo dentro de um lugar, né, horrível. E isso tudo, aqueles 400 anos, foi causando uma mágoa enorme. Dá para entender porque que Jesus, nas lições dele, ele diz: perdoe, perdoe. A única forma de quebrar as correntes do ódio, da vingança, do sofrimento, da dor, é através do perdão, ponto. É isso que o ensinamento moral de Jesus diz. Então imagina essa moça, né? Oh, minha filha, você precisa parar de perseguir, senão a sua vida não vai para frente. Você não quer fazer coisas novas? Você não quer reencarnar de novo para sentir a alegria, a felicidade da vida, né? Encarnada? Eu quero. Quando você vai fazer isso? Não, mas eu não posso deixar essa situação barata. Eu tenho que judiar dele pelo que ele fez comigo, né? Agora lá no plano espiritual, né, na desobsessão, a conversa com os espíritos, né? Ninguém obriga o espírito a nada. Você não pode obrigar, né? Pega o evangelho, segundo Kardec, vou, né, bater de frente contigo. Não, é o amor que pode modificar. Então imagina que você está no plano espiritual e aí essa senhora, né, assim: eu estou cansada. Essa senhora diz: estou cansada. Eu judiei dele, mas estou cansada já de judiar dele. Eu quero uma coisa nova, né? Meu Deus, eu queria viver assim como vocês, espíritos bons que saem lá do nosso lar e tal. Na vida anterior era uma costureira. Eu quero voltar a reencarnar para fazer a minha arte. Entendeu? Dá uma vontade de retornar à vida. Cansa ficar sempre na vingança, não cansa? E aí ela vai pedir, né? Se ela não souber quem que é o mentor: não, senhor anjo, como que eu faço para consertar a minha vida? Como eu faço para reencarnar? Aí vem o mentor e fala: que tal você começar perdoando ele? Não, de jeito nenhum. Mas você não quer a felicidade? Quero. Então é o seguinte: você vai reencarnar e casar de novo com ele. Ela fala: Deus me livre. Quanto tempo não leva para se construir uma união de novo? Mas e a moça que ele casou, me matou para casar com ele? E aquela moça, como é que vai ser? Então, essa moça também teve muitos problemas, depois teve muito conflito, e ela vai reencarnar como sua filha. Deus me livre, de jeito nenhum. Ele me traiu por causa dela. E aí vai 30, 40, 50, 60, 70 anos, 100 anos, para constituir novamente o agrupamento, para que fará com que aquelas pessoas vão se reagrupar, que vai superar as prisões de ódio, de mágoa, de sofrimento, de dor, e transformar em amor, perdão, amizade, fraternidade. Sem isso, a gente fica preso num ciclo de reencarnação na Terra, nos complicando cada vez mais. Então os espíritos pedem, nós pedimos, pelo amor de Deus, deixa a gente reencarnar. Deixa eu casar com ela de novo. Eu melhorei. Não, mas ela não acredita em você. Eu vou provar para ela que eu sou melhor. Você vai provar?
Você vai ficar casado com ela há 60, 70 anos, ela vai te chamar de cachorro, sem vergonha, todos esses anos, porque ela não acredita em você, ela não vai confiar mais em você. Vocês não vão lembrar da reencarnação passada, mas a vibração, toda vez que ela chegar perto de você, ela vai sentir uma vontade de bater em você com o pau de macarrão. Né? Aí fala, não, eu vou aguentar, pelo amor de Deus, deixa eu vou aguentar ela 80 anos, me azucrinando na cabeça. E a gente chega aqui, né? Vai na balada, acha a moça bonita, o rapaz lindo, casa, dali 2, 3 anos, aquelas vibrações todas vêm de volta, às vezes vem antes, né? Às vezes em 6 meses já vem toda aquela vibração. E o nosso compromisso, o pessoal acha graça, né? É reencontrarmos. O compromisso é nos aperfeiçoar, nos tolerar, nos perdoar. Então, para que a gente vai sentir a baixa autoestima quando a gente entende o Evangelho de Jesus e a gente vê que nos falta muito para nos tornar um ser evangelizado? Essa é a lição de hoje. Nós somos um projeto ainda em desenvolvimento. Nós precisamos ter paciência conosco mesmo, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. A gente não pode ter a pretensão de nos tornar espíritos perfeitos. Não, eu não posso voltar para o plano espiritual sem ter virado um anjo. Puxa vida, a gente levou milhares de anos para chegar onde a gente está hoje. Talvez leve séculos para que a gente supere certas fraquezas, certos traumas. Talvez leve muitos anos, muitos séculos para que a gente aprenda o que nos falta. É por isso que reencarna, como diz Gilberto. Né? Reencarna rico, reencarna pobre, reencarna bonito, reencarna feio, reencarna careca, reencarna de tudo quanto é jeito. Né? Ora homem, ora mulher, para que a gente aprenda todos os aspectos da vida, para que nunca a gente despreze ninguém. De que adianta a gente discriminar alguém por causa da religião dele, por causa da cor, né? Da raça, da opção sexual dele ou dela? Para quê? Da opção política, da posição política? Não faz sentido. Então, devemos aceitar, diz essa lição, o nosso real tamanho. Qual é o nosso tamanho nesse momento? A humildade sugere que a gente comece dizendo, eu sou pequeno diante de ti, Senhor. E não sentir vergonha disso. Ah, mas eu tenho dificuldade. Né? Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu tenho muita dificuldade para aceitar quem mastiga de boca aberta perto de mim. Quando a pessoa começa a fazer aquele barulhinho, eu já tenho vontade de pegar, né, a latinha de refrigerante, né, porque eu bebo refrigerante também, não vou ser hipócrita dizer que eu não bebo refrigerante, porque eu bebo de vez em quando, eu caio na tentação, eu bebo. Mas depois eu vou desintoxicar tudo, toma água, toma composto, toma tudo. Né? Mas já aperta a latinha de refrigerante, tanta raiva. Fala assim, eu estou sentindo raiva. Graças a Deus. O apóstolo Paulo não disse que a gente deve dar graças a Deus por tudo. Graças a Deus eu sinto raiva. Graças a Deus eu estudo o Evangelho sobre a luz dos Espíritos. E aí é um ponto que eu tenho que trabalhar. Eu vou treinar com calma e com paciência. Para não sentir essa raiva. Porque eu sei a fraqueza que eu tenho, que é a raiva. É assim com tudo. Né? A gente tem tendência de querer, né, ganhar as coisas. Tem uma nota de R$50 aqui. Não tem dono. Está dentro da gaveta do João. É dele. Mas está aberta a gaveta. Mas quem deixa a gaveta aberta quer dizer que pode pegar. Né? Pronto. Ninguém viu, 50. Mas eu vi. Eu que peguei, eu vi. Está gravado no meu perispírito. E Deus está lá no céu também viu. E o meu mentor viu. Né? Paulo diz assim, a gente tem uma multidão de testemunhas, né? Então a gente pensa que ninguém viu, né? O pessoal está lá passando pela experiência de exercer o poder de governar a sociedade nas múltiplas esferas, né? A gente escuta as notícias de que eles estão cometendo erros. Quantos deles não se dão conta do que estão errando? Estão plantando sementes dolorosas. Quais são as sementes? As sementes pelas quais as suas ações estão resultando com que pessoas doentes, com dor, vão ao hospital, chega lá, não tem esparadrapo, porque se pegou o dinheiro do esparadrapo. Não precisa nem faltar coisa, às vezes você é o médico, mas não está com vontade de trabalhar, as pessoas lá sofrendo e você falta no trabalho. Todas essas ações, nenhuma ação fica sem as consequências.
E só a pessoa que agiu assim vai experimentar essas consequências. Então, não vale a pena, né, se desgastar. Eu não sou perfeito. Não, o orgulho nos põe no mundo ideal. E a humildade nos traz de volta ao mundo real. O mundo ideal e o mundo real. Por que eu chamo disso, né? Dentro do Espiritismo, o mundo real é o mundo de lá. Mas vamos falar o mundo real para nós desses momentos. Nesse momento que estamos encarnados, esse aqui é o mundo real para nós. Né? Então, a gente precisa ter paciência nessas horas de dificuldade. Né? Quando tudo isso, nessa lição, né, desse livro, Pensamento de Ajuda, quando todas essas dificuldades acontecerem, calma, vamos lembrar que a gente é ser humano. Perfectíveis, mas ainda não perfeitos. Então vamos sim fazer a tal da reforma íntima, trabalhar pela nossa melhoria, trabalhar pelo bem-estar de todo mundo que a gente puder ajudar, viver com justiça, com honra, com amor, com caridade. Sim, tanto quanto possível. Mas não sejamos algozes de nós mesmos, né? A ponto de desprezarmos o nosso próprio ser, porque ainda não somos perfeitos. Aceitemos que não somos uma obra pronta. É o que diz nessa lição. Nós somos uma obra em desenvolvimento ou em construção. Nós estamos nos construindo, nos desenvolvendo. Tudo está certo na obra divina, diz o autor desse livro. E está mesmo. Nada acontece por acaso. Mas até as coisas ruins, nada de ruim que nos acontece por capricho de Deus. Um Deus justo, bom, misericordioso, infinitamente justo? Não. Olha, a sementeira, né, e a colheita. Tudo que se passa em nossas vidas é a herança do que nós estamos fazendo com as nossas vidas em todos esses séculos, desde que nós fomos criados pela criação. Então a gente tem que ter paciência. Minha vida está com essa dificuldade. Como Deus não está me judiando, eu sei disso, eu devo ter causado algum equívoco que resultou nessa confusão. Então, primeira coisa, eu vou orar. A gente não pode esquecer disso. Pai Celestial, eu não estou me lembrando bem que atrapalhada que eu fiz para estar metido nisso tudo aqui, nessa vida doida que a gente vive. Mas eu acredito no Senhor, porque eu sei que o Senhor nos ama de qualquer maneira. Eu acredito no seu amor e eu vou pedir que o Senhor me inspire nessas boas ideias. E que me mostre os caminhos para que eu possa sair dessa situação de sofrimento. Isso é uma prece. E não só isso. Enquanto eu caminho, eu quero estender as mãos e ajudar todo mundo que atrapalhei e até as pessoas que não têm nada a ver comigo, mas por amor. Essa é a lição que nos é pedida para aprender nesse ciclo de encarnações no planeta Terra. Será que é tão difícil assim? Deve ser, né? Porque a gente já está aqui há milênios. Mas nós que já temos alguma sabedoria, ou engatinhamos nessa sabedoria, porque sabemos que Jesus nos ama e aguarda pacientemente por nós, então a gente vai mudar de atitude dessa lição para frente, desse livro para frente. Nada de ser essa porcaria que a gente é. Nós somos filhos de Deus, criados a partir de uma centelha que tem a mesma natureza do Deus. É só ler o livro, né, A Caminho da Luz, do Emmanuel, ou Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que a gente vai ver que nós temos essa natureza divina. Então, vamos viver com humildade, fazendo o melhor que pudermos, enquanto nos há tempo. Fazendo o melhor que pudermos por nós e por todos, sem esperar recompensa, sem esperar, né, preocupado. Nossa, será que eu já fiz boas obras o bastante? Deixa eu pegar minha cadernetinha aqui e falar aqui, ó, seu mentor, estou vendo aqui na cadernetinha, ajudei a velhinha a atravessar a rua no sinal. Não é assim que a coisa vai funcionar. Então, é o serviço prestado. Você pode fazer o serviço, você pode fazer por obrigação, só para ganhar o salário, ou você pode falar, é aqui que o Pai Celeste me localizou para eu fazer a minha oferta de amor para o mundo. Certo? Então, essa é a mensagem do livro Pensamentos que Ajudam, que está aí na tela, do livro do autor José Carlos de Luca, né? E a gente deseja uma grande paz a todos. Desejo que você leia cada vez mais, sem parar,
Desejo que você estude cada vez mais, ao invés de ficar nesse estado letárgico, somente de receber as notícias que lhe são enfiadas goela abaixo pelos smartphones, pelas notícias, pelos noticiários que a gente vê aí, que não vão te alimentar em nada, é só um lixo, né? Claro, a gente tem que viver no mundo, tem que saber o que está acontecendo, tem que estar antenado nas coisas, mas espera aí, eu já vi o que está acontecendo na linha do metrô, sei que pode ter atraso, sei como é que está o trânsito da Ayrton Senna, sei como é que está chovendo, sei como é que vai ser meu dia. Peguei informações para eu programar o meu dia. Meu dia está chuvoso, mas vai ser produtivo. Eu sei o que está acontecendo no Planalto Central, sei o que está acontecendo lá na Europa, todas essas questões aí que de uma forma ou de outra interferem na nossa vida, sim. A gente não tem condições de modificar lá de forma tangível, né? De influenciar com as nossas palavras, de desejar que o ditador, né, morra, ou desencarne, vá para o plano espiritual, nada disso. Mas a gente pode enviar pensamentos de paz, no mínimo, juízo para a cabeça desses grandes líderes, para que eles, né, tomem de fato juízo e pensem mais nos outros do que neles próprios. Isso a gente pode, em vez de ficar condenando, nossa, é muito ruim, nossa, não sei o quê, vamos ajudar as pessoas, os refugiados, vamos fazer prece para os refugiados, né, para que eles encontrem um caminho de salvação, não da salvação prometida, né, mas da salvação, o caminho, o safety, né, de ficar salvo mesmo, num lugar a salvo, protegido, de preferência para o nosso país, embora a gente não esteja preparado para receber as pessoas, mas é a nossa missão, nós não nos preparamos para isso, mas é a nossa missão ser uma pátria acolhedora para o mundo, dar oportunidade de trabalho, dar exemplos do que é fé, dar exemplo do que é bom. É só ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A missão do Brasil não é ser potência econômica, modelo social, modelo político para os outros países, é acolhedor, é ser uma pátria acolhedora, uma pátria que dá trabalho material, oportunidade de redenção, que dá oportunidade de fraternidade, da prática da caridade. Essa é a missão, né? Chegando ao final de mais um programa Playtens, todas as sextas-feiras estamos aqui das 3h30 até as 4h45. Continua na sintonia, na programação, daqui a pouco tem a Hora do Ângelus, depois tem mais programação aqui no Templo. Só acompanhar as redes sociais, todas elas, Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, site do Templo, site do EAD, a gente está aqui colocando todos os ensinamentos dos Espíritos para você. Uma ótima tarde, salve Jesus, salve Maria Santíssima, até a próxima.